O assunto de hoje é sobre o perdão, sobre a indulgência, principalmente para não julgar o próximo. Ele fica no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, do item 9 ao 15, e também encontra-se no Livro dos Espíritos, na pergunta 872, na 886 e na 887. Mais lugares para consultar. Bom, o que podemos dizer sobre o perdão? Uma passagem que ocorre no nosso dia a dia. Há muito tempo a gente acaba escutando dos nossos pais, nossos avós, né? Que a gente começa a olhar no próximo, ver no próximo aquilo que é reflexo de nós mesmos. Muitos chamam, às vezes, de espelho invertido, que nada mais é um capricho da nossa humanidade, que é tentar procurar algo para se defender da melhor forma que nós estamos acostumados, mas de muitas outras encarnações. Primeiro, atacar. Um dos obstáculos para isso seria o nosso orgulho. Nós nascemos orgulhosos, muitos de nós somos orgulhosos. Vai diminuindo um pouco o orgulho com a nossa vivência, mas ainda temos um pouquinho que aprender. E o antídoto para tudo isso, para curar nosso orgulho, é nós passarmos por uma caridade. Que tipo de caridade deveria acontecer para podermos passar por esse obstáculo? Seria nada mais do que uma caridade moral. Nós nascemos acreditando que podemos interferir na vida de cada um que nos cerca. Nós interferimos, mas através de exemplo, através de atitudes. Não simplesmente apontando, julgando. Jesus não nos proibiu mostrar o mal, desde que seja mostrar o mal. De que forma podemos mostrar? Com uma crítica construtiva? Não significa que não devamos apontar, seria uma palavra pesada, mas indicar para uma pessoa uma sugestão, uma nova atitude ou um novo pensamento. E isso seria uma crítica construtiva. Existe também aqueles que, infelizmente, ainda usam a maledicência para fazer o dom de criticar. É aquele que impõe, aponta o dedo. É aquele que quer dizer algo para humilhar o próximo. E temos também, como falei um pouco atrás, aqueles que indicam pelo exemplo. Nossos avós, nossos pais, nos educaram muito mais pelo exemplo do que por palavras. Uma passagem que tem na Bíblia, muitos conhecem, né? O passagem que foi o apedrejamento de uma senhora, né? Jesus não criticou, não julgou o ato dessa pessoa. Ele só ficou chateado porque as pessoas que também tinham algum tipo de pecado não estavam perdoando. Logo, não estavam propensos a receber o perdão. Julgar o próximo tendo os mesmos erros ou similares não é uma evolução. Aí vemos a lição da nossa indulgência. Ser indulgente com os outros, perdoar os outros, entender a situação dos outros, independente da nossa. Ele pode nos interferir? Sim, pode interferir conosco. Mas depende da nossa aceitação dessa interferência. E vemos então o perdão. O perdão é um favor que fazemos não só ao próximo, mas também a nós mesmos. Quando às vezes a gente chega em casa no final do dia e lamentamos algo que nós fizemos, mas a gente ficar remoendo aquilo dentro de nós não estamos nos perdoando. Devemos começar sempre a perdoar a nós mesmos.
e também ao nosso irmão. Não sabemos o que passa por ele. A medida que é dita de 70 vezes 7 significa que há um número infinito de perdões a serem dados, indistintamente. Já temos uma quantidade, mas temos também que ter qualidade no perdão. Nós aprendemos no dia a dia que nem sempre a quantidade nos faz crescer. Às vezes a qualidade nos faz melhor. O perdão de boca para fora não tem o mesmo valor de um perdão de esquecimento. Um perdão em que não fica amargurando, esperando uma brecha para jogar na cara. O perdão de coração, ele sempre é muito mais valorizado no nosso processo evolutivo. É diferente de você guardar um rancor e utilizá-lo como arma num embate com o irmão. Perdoar, portanto, não é um sinal de fraqueza, é um sinal de força, é um sinal de reconhecimento. Podíamos estar no local do nosso irmão que estamos perdoando. Sermos indulgentes também é nos colocar no lugar do próximo. O livre-arbítrio que nos é dado é exatamente um teste para a nossa evolução. Se nós já nascêssemos criados, programados para fazer tudo daquele jeitinho, nosso processo evolutivo seria muito pequeno. É como uma viagem. Se a gente fizer sempre, todo dia, o mesmo caminho, de casa para o trabalho, para a escola, da escola para casa, nós não teríamos nenhum aprendizado. Qual seria a evolução? Antes de encarnar, a gente recebe uma informação, uma decisão. Nós, ainda como espíritos, recebemos uma tarefa que nós escolhemos. Esse é o nosso primeiro livre-arbítrio. Nós escolhemos ainda antes de encarnarmos. E também temos o nosso livre-arbítrio agora. Como nós estamos aqui nessa sala, nós temos o poder de decisão sobre aceitar ou não o que está nos atingindo e como vamos atingir os nossos irmãos. Aí a gente fica refletindo. Poxa, mas isso aconteceu comigo? Por quê? Foi uma fatalidade? É algo que estava escrito em algum livro, em algum local? É algo que eu trouxe? Ou é algo que eu fui construindo com as minhas decisões? O que a gente pode dizer é que algumas decisões ocorrem. Um acidente pessoal pode ocorrer. Um acidente com familiar, algo na nossa vida. Mas devemos aprender que aquilo é somente um passo para a nossa evolução, de como vamos tratar essa fatalidade. Agora, o que não é fatalidade é a forma que você interage para consigo, sim, interagimos conosco mesmo, e também para com o nosso irmão, com o nosso próximo. E o homem, a gente fica pensando que eu tomei essa atitude. Isso é muito comum a gente ouvir, porque estamos sendo influenciados por algum irmão, um espírito, ou não, que vem falar no nosso ouvido. Mas ele só chega próximo de nós, só nos induz a alguma atitude, se te dermos uma brecha, se acreditarmos nisso. De que forma, então, eu tenho que me proteger? Um homem pode ser manipulado facilmente, mas se ele não estiver preparado. Mas de que forma eu posso me preparar? Eu posso me preparar através de leituras edificantes. Temos uma biblioteca, uma livraria maravilhosa. Vai fortalecer ainda mais a minha moral interna. Podemos ter através de desafios do nosso dia a dia. Chegar no local, principalmente frio como hoje, é um desafio, é edificante. Sabemos o quanto nós estamos fortes por dentro. Nós não damos desculpa para nós. Também
podemos evoluir e tornar mais edificante a nossa jornada fazendo uma oração. Uma oração de manhã, uma oração no final do dia, nossas preces, nosso evangelho no lar. Agradecendo, não só pedindo. Acredito que a gente começa pedindo. Isso é da nossa natureza. Com o tempo a gente começa agradecendo. Vamos perceber que a gente se sente bem. Porque quando a gente agradece, a gente começa a ver o lado bom do nosso dia, da nossa vida. Porque quando a gente pede, é porque a gente só está se lembrando das coisas ruins que passaram por nós, dos desafios que estamos por passar. E agradecemos todos aqueles que foram ultrapassados. Devemos sair da nossa zona de conforto, imaginar que nós nascemos assim, seremos sempre assim. Mas devemos lembrar, nós estamos aqui exatamente para evoluir, para aprender. Junto com esse nosso aprendizado, nós temos que ter uma caridade para conosco, não nos cobrar tanto, e para com os próximos. É mencionado que existe um tripé, né? um jeito, um jogo de cintura para entendermos melhor como ocorre a caridade. Através da benevolência, que é você ser bem com o próximo, simples, a material, a de indulgência, se colocar no lugar do próximo, e o perdão, que é não guardar rancor. Isso é caridoso para nós e para os nossos irmãos. A caridade vai além da esmola. Abaixar o vidro num sinal para aqueles que dirigem é uma caridade. Ouvir aquela pessoa é uma caridade. Não há necessidade, talvez, de dar uma esmola monetária. Mas ouvi-lo, nós não sabemos o que passa por ele. Às vezes nós julgamos antes de chegar no sinal. Mas a gente não sabe. Às vezes é só abaixar o vidro. Às vezes abraçar uma pessoa na rua, uma pessoa numa loja que você vê que está meio desconfortável. Isso é caridoso. Lembramos que o desafio maior de ser caridoso é amar aqueles que a gente não consegue interagir. Esse é o maior desafio. Falar ser caridoso com o familiar, beleza, fácil. Com os amigos, fácil. Amigos de trabalho, amigos de estudo. Mas ser caridoso com aqueles que julgamos ser nossos inimigos é difícil. Mas você pode ser caridoso com ele, nada é difícil. Claro, não é ser caridoso, não é amar ao próximo como você ama um amigo. Mas você entender, perdoar, que talvez ele não saiba nem o que fez contigo. E talvez a gente não saiba nem o quanto ele está atingindo a nós. Ou será que nós só não gostamos dele e ele não gosta de nós porque tomamos atitudes que não sabíamos que existia? Uma estratégia muito boa é retribuir essa agressão. É difícil. Retribuir essa agressão com bem, com um sorriso, com um aperto de mão, com uma palavra amorosa. Temos que quebrar sempre esse ciclo vicioso. Senão vai ser bateu, levou, bateu, levou, bateu, levou. Bateu, bateu, bateu e não está levando. Eu bato numa pessoa com palavras e ele não me responde, ele sorri. Ai, está sendo grosso comigo. Não, ele simplesmente se colocou na posição dele, não quer entrar na mesma sintonia. É difícil? É muito difícil. E na hora do nosso processo evolutivo, lá naquela tabelinha lá, que... Opa, aquele dia ele não subiu milímetros, ele subiu centímetros. A caridade não se restringe somente à vontade de doar e cobrar. A caridade significa nós nos conhecermos, nós aceitarmos como todos estão aqui. Então temos que lembrar que nessa nossa existência, nesse momento, estamos para aprender a amar. E aprender a amar é perdoando,
é sendo indulgente com o próximo. Então, cada vez que a gente encontrar um obstáculo, é auxiliar o nosso irmão, que ele entenda que nós estamos aqui, ele também, para evoluir, para amar. Temos que ser exemplos. Nós que temos um pouco mais de consciência moral, devemos ser, por exemplo, ou pela voz. E devemos levar isso sempre a partir da porta de uma casa espírita, do nosso lar, na rua, em todos os lugares. Assim seja, Pai.